Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de metrologia. Hoje nós vamos falar a respeito nós vamos ter que fazer esse assunto um pouco mais teórico, tá? Por quê? Porque a gente viu há pouco tempo aí nas aulas anteriores instrumentos como micrômetro e como paquímetro. E esses instrumentos têm virtual. Tá? Eu coloquei lá na plataforma alguns flashes que vocês poderiam fazer medidas com instrumentos virtuais. Porém, o rugosímetro, que é o que nós vamos ver hoje, não tem como a gente fazer isso virtualmente. Tá? E uma lista de exercício também fica um pouco estranho com esse assunto agora. Então é uma aula realmente teórica, onde nós não vamos ter aqui a lista de exercícios da semana, mas eu vou usar esse assunto mais à frente, quando a gente estiver falando de erro, falando de médias, desvio padrão. Aí eu vou voltar na rugosidade, em rugosímetro, e fazer alguns cálculos usando medidas desse camarada aqui, certo? Mas agora, essa aula realmente ela é teórica para vocês conhecerem apenas o que é um rugosímetro, o que é rugosidade. Tá? Vamos devagar. Vamos falar primeiro o que é a rugosidade de um corpo, o que é uma rugosidade de uma superfície, por exemplo. Essa definição aqui ela é bem simples e boa para a gente entender o que é rugosidade. É um conjunto de irregularidades, isto é, pequenas saliências e reentrâncias que caracterizam uma superfície. Deixa eu mostrar a vocês aqui, ó. Por exemplo, vamos olhar nesse nível aqui, ó. Se isso fosse uma superfície, tá? Cada reentrância dessa daqui estaria formando o quê? A rugosidade dessa superfície. Se a gente ampliar isso, por exemplo, aqui, ó, essa seria a rugosidade daquela superfície. As entrâncias e reentrâncias que formam uma superfície, certo? Isso pode ser visível ou não a olho nu, mas ela sempre existe. E essas irregularidades elas podem ser avaliadas através de aparelhos eletrônicos, como, por exemplo, o rugosímetro. Então, o rugosímetro é um aparelho para fazer o quê? Para avaliar, identificar as irregularidades de uma superfície. Então, quando a gente fala em rugosímetro, o que nós estamos falando é exatamente disso. A avaliação das irregularidades de uma superfície. Porque não existe superfície perfeita que não tenha irregularidade. Tá? O que você vai ter são superfícies com irregularidades cada vez menores, vamos dizer assim. A gente vai olhar isso daqui a pouco. Mas essa rugosidade influencia em quê? Em vários aspectos. Até, pessoal, na resistência à corrosão ela influencia. Na fadiga, vedação, tá? Em deslizamento de superfícies, resistência ao desgaste. Então, quando a gente fala de rugosidade, não é apenas uma questão de aparência. Nós estamos falando de um parâmetro que vai influenciar em propriedades do material, certo? Por isso que é importante avaliar, em alguns casos, a rugosidade. Como que a gente avalia a rugosidade? Através de um rugosímetro. Esse equipamento que vocês estão vendo aqui, ó, é um tipo clássico de rugosímetro. Aqui tem um visor digital sobre ele, tá? Alguns comandos aqui no corpo dele. E como que você usa esse camarada? Você apoia, como ele está apoiado aqui, ó, sobre a superfície que você quer avaliar a rugosidade. Aqui que vocês estão vendo é exatamente a parte de medição desse equipamento. Essa é uma ponta bem sensível, normalmente é uma ponta de diamante, tá? Uma pontinha de diamante aqui embaixo. E esse braço que vocês estão vendo aqui, ele vem à frente, se estende, você apoia o rugosímetro na superfície e quando você dá o start, aciona a medição, essa hastezinha aqui, ó, avançada, ela começa a fazer o quê? A recuar.
E à medida que ela vai recuando, essa ponta de diamante vai percorrendo a superfície. E registrando exatamente o que, pessoal? E registrando essa variação aqui, ó, de entrâncias e reentrâncias. É só você imaginar aquele equipamento aqui em cima e essa ponta de diamante passando através dessa superfície, aonde essa rugosidade aqui é imperceptível até a olho nu muitas vezes, certo? Então, à medida que aquela ponta vai passando, o que ela faz? Ela desce e sobe, vai acompanhando as irregularidades. E isso vai sendo registrado digitalmente nesse equipamento que vocês estão vendo, que é o rugosímetro. Aqui é um modelo, existem vários tipos. Alguns deles entregam até, alguns da Mitutoyo, que são muito bons, por exemplo, entregam até esse relatório em um registro de papel mesmo, onde você registra toda a variação da rugosidade, a variação daquela superfície, além de alguns outros valores que nós vamos ver agora, certo? Mas é assim que funciona basicamente um rugosímetro. São equipamentos relativamente caros, quando eles são bons, e você pode fazer vários tipos de medidas, tá? Normalmente, uma superfície ela tem erros macrogeométricos ou erros microgeométricos, tá? Na verdade, ela tem os dois. O que é um erro macrogeométrico? São erros de forma verificáveis por meio de instrumentos convencionáveis de medição, como micrômetro. Então, quando a gente fala de um erro em um corpo macrogeométrico, são erros que podem ser muitas vezes identificados até por um micrômetro. Por exemplo, uma diferença de espessura que um micrômetro consegue avaliar, isso é considerado um erro macrogeométrico. Por exemplo, você tem uma perda do diâmetro ou uma perda da espessura de um corpo e você vem com um micrômetro e consegue identificar essa perda. Agora, existem erros de um corpo, irregularidades microgeométricas. Aí, elas só podem ser identificadas por um rugosímetro, certo? Mas vamos lá, pessoal. Na prática, o que um rugosímetro mede? A rugosidade, certo? Só que ele pode determinar a rugosidade de uma superfície de diferentes formas. Aqui, por exemplo, tem uma dessas formas que ele pode registrar essa rugosidade, que é a rugosidade média, que nós chamamos de RA. Uma outra forma, por exemplo, de determinar a rugosidade é a rugosidade máxima, chamada de RY, certo? Então, nós vamos passar, ou RT, a rugosidade total. Eu vou passar por algumas delas aqui para vocês entenderem o que é cada uma de forma geral. A rugosidade média, como o nome já está falando, é a média dos valores absolutos das ordens de afastamento. Seria o que isso? Que ordem é essa de afastamento? É o afastamento em relação à linha média, que nós tomamos como referência. Ou seja, o quanto ele afasta para cima e o quanto ele afasta para baixo dessa linha média durante a medição. Então, a rugosidade média, ela leva em consideração apenas a média desses afastamentos. E não, por exemplo, o ponto mais alto, o ponto mais baixo, certo? Isso que é a rugosidade média. Realmente, essa rugosidade ela é muito usada nos processos mais convencionais de fabricação, linha de produção, porque é uma forma rápida de você avaliar a rugosidade. Porém, ela tem uma desvantagem. Qual que é a desvantagem? Se você tiver em alguma região um pico muito elevado ou um vale muito profundo, uma irregularidade muito fora da média do padrão do corpo, ela não vai identificar, não vai aparecer, não vai ser relevante. Por quê? Vai entrar na média total. Tá? Então, muitas vezes, um defeito que leva a trazer aqui uma formação de uma
entrância ou de uma reentrância muito grande acaba sumindo e você não tem a percepção dela ao longo de um comprimento medido. Essa é uma desvantagem. As vantagens são várias. Por exemplo, é que você pode ter um resultado rápido e universal em relação às medidas, que em alguns processos de fabricação já é o suficiente. Tá? Quando for necessário, controle contínuo da rugosidade na agente de produção. Em superfícies em que o acabamento apresenta sulcos de usinagem bem orientados, é muito usado. Então, tem vários casos que ela pode ser aplicada, mas ela tem essa desvantagem que está até registrada aqui, que a gente acabou de falar, certo? Aqui eu tenho uma escala de rugosidade RA pelo número de classe. O que seria isso? O que é a classe da rugosidade RA? Quando você faz a sua medida de RA, cada medida dessa está dentro de uma classe. Por exemplo, se você tem até 0,03, o que você está dentro da classe N1. 0,05, você está dentro da classe N2. Tá? De 0,3 a 0,5 e por aí vai. Por exemplo, nós vamos de N1 a N12, o máximo e o mínimo. Então, de acordo com o seu valor obtido, você vai ficar dentro de alguma classe dessa. E que isso daqui tem importância. Tem importância, por exemplo, em processos de fabricação. Isso é importante. Porque cada processo de fabricação ele leva a uma rugosidade, ou seja, a um acabamento superficial. E quando você está usando um equipamento, está usando uma máquina, você tem que estar dentro desse acabamento superficial. Por exemplo, se você pegar aqui serras, o acabamento de uma serra fica sempre entre aqui, vai desde o N12, certo? A maior rugosidade até o N9, uma serra. Limas, elas estão com acabamento entre N10 e N6, certo? Torneamento, dependendo da velocidade, do avanço, tem uma série de parâmetros que vai influenciar o acabamento. Mas o acabamento tende a estar entre N12 e N4, certo? Então, cada processo de fabricação, dependendo dos parâmetros usados, eles levam a um determinado acabamento superficial. E esse acabamento ele está dentro dessa classificação aqui, que está vinculado à rugosidade média da superfície. Beleza? Então, isso aqui é uma aplicação importante em processo de fabricação e em processo de usinagem. Ah, professor, mas por que não tem um valor e tem uma margem? Como eu falei, o que vai definir, por exemplo, num processo de torneamento, o acabamento superficial, quanto que você vai atingir? Os parâmetros que você vai usar, a máquina que você vai usar, o material que você vai tornear. Então, tem uma série de variáveis que vão influenciar a obtenção da rugosidade superficial, certo? Outra forma de calcular e determinar a rugosidade é o RY. Normalmente você não ouve falar, por exemplo, aqui, qual que é a rugosidade média? Não, você vai sempre ouvir falar o RA. As pessoas costumam falar assim, o RA deu tanto, esse processo alcançou um RA de tanto. Tá? O RY é o quê? O RY, pessoal, você primeiro determina uma faixa que será medida, um comprimento que será medido, certo? E o rugosímetro vai passando e ele vai registrar vales e picos subsequentes, certo? O que é esse RY? É a maior variação que um instrumento vai conseguir medir, vai registrar entre um vale e um pico. Tá? Não é o maior pico. Muitas vezes as pessoas falam que a rugosidade máxima foi o maior valor achado. Não, foi a maior variação, ou seja, de um vale a um pico. Aqui, por exemplo, nesse comprimento, se você observar aqui, esse pico aqui é até mais alto do que esse.
Mas o RY está aqui, ó. Foi a maior variação de vale e pico nesse comprimento medido. Isso que é um RY, certo? Desvantagens. Vamos primeiro na desvantagem desse parâmetro. Problema é que muitas vezes esse parâmetro aqui, o que ele faz? Ele acaba dando uma má impressão, como a gente fala, ele dá um registro que muitas vezes não representa o corpo como um todo, porque ele vai pegar apenas uma variação, as outras não necessariamente estão dentro desse padrão. Então ele pode dar uma medida, ele vai normalmente acontecer isso, que não representa o todo do material do corpo que foi ensaiado lá, que foi avaliado. A vantagem dele é que quando, por exemplo, você quer avaliar a superfície de vedação, assentos de anéis, né, alguns casos isso é importante, porque uma variação muito grande dessa medida aqui, por exemplo, entre um vale e um pico, pode prejudicar a vedação, o assento de muito em cima de vedações. Você pode ter perda de vedação por culpa de uma reentrância dessa aqui gerada, ó, certo? Então, tem determinados casos que essa medida é muito importante, não pode ser descartada. Tem muitos casos que as pessoas fazem o quê? Associam a rugosidade média com o RY, certo? Para garantir que você, além de saber qual que é a rugosidade média, saber também se existe alguma reentrância e algum pico, ou seja, alguma variação que vai comprometer aquele corpo, comprometer a aplicação que ele vai ser utilizado, certo? Então vamos avançar então. Olha, como a gente falou agora há pouco, ó, individualmente não apresenta informação suficiente a respeito da superfície, isto é, não informa o formato da superfície. Essa figura aqui, ó, é um caso clássico disso. Por quê? Todos esses casos, a figura a seguir ilustra esta ideia. Diversas formas de rugosidade podem ter o mesmo valor para RY. Então, se você pegar a figura 1, 2, 3, 4 e calcular aqui, passar o instrumento e avaliar o RY dessas superfícies, nós vamos obter para todas elas o mesmo RY, certo? Ou seja, a mesma variação de vale e pico máximo. Ele não representa cada superfície que vocês estão vendo, que elas têm acabamentos bem diferentes. Olha os sulcos formados nessa. Tem um RY lá de valor X qualquer. Aqui tem apenas uma reentrância nessa superfície, mas tem o mesmo RY formado nesses sulcos. Tem várias reentrâncias, ó, muito irregular aqui, muita irregularidade, mas tem o mesmo RY de qualquer outro. Esse aqui é bem gritante, né? Aqui não formou nem reentrância, são sulcos formados na superfície e ele tem a mesma medida de RY de todas as outras três. Por isso que é importante associar quem? Associar RY a RA, por exemplo. Para você, além de saber qual que é essa variação máxima que está acontecendo, você também tem uma ideia melhor da avaliação de toda a superfície, ou seja, da superfície como um todo desse corpo. Esses dois parâmetros que a gente viu agora, tanto o RY quanto o RA, certo? Esses dois, a rugosidade média e a rugosidade máxima, são os dois mais, vamos dizer assim, os mais usuais para a gente. Só que existem outros. Na verdade, existe até uma outra rugosidade média, que é a média aritmética. O que eu vou deixar aqui é para depois vocês passarem aqui um olho, para a gente não confundir muito agora, que existe, por exemplo, a rugosidade total, tá? O RT, e existe também a rugosidade RZ, certo? Então, no total, nós teríamos lá basicamente 4 tipos de rugosidade. Agora, essas duas, RZ e a RT, elas acabam sendo muito próximas também um pouco lá do que é a RA e a RY, tá? Essas duas que nós vimos anteriormente. Tem algumas especificações que elas acabam sendo usadas.
eu deixei aqui registrado para vocês, para a gente não ficar lendo e ficar muito maçante também, e misturar muita informação, porque é mais uma aula informativa hoje. Nós vamos pular um pedaço aqui dessa parte, para não ficar muito cansativa. Então vamos dar uma passada rápida aqui nessa norma da ABNT, que é uma norma interessante, que aparece muito em desenho técnico, tá? E ele trata exatamente de rugosidade. São símbolos de indicações para a rugosidade. Aqui são 3 símbolos básicos que eu coloquei aqui, essa tabelinha, onde cada uma delas tem uma identificação diferente, mas todas relacionadas à rugosidade. Esse símbolozinho aqui, quando aparece em um desenho técnico, que é o símbolo mais básico a respeito desse assunto, só pode ser usado quando o seu significado for complementado por uma indicação. Isso quer dizer o quê? Que além desse símbolo, tem que ter alguma indicação associada a ela, que a gente vai ver uma daqui a pouco. Agora, quando você fecha o Vzinho aqui, por exemplo, caracteriza uma superfície que foi usinada. Aí ela pode trazer mais alguma informação aqui sobre ela, que a gente vai ver também. E esse símbolozinho aqui caracteriza uma superfície na qual a remoção de material não é permitida. Ou seja, não pode haver desbaste, não pode haver mudança na superfície desse material. Indica que a superfície deve permanecer no estado resultante de um processo de fabricação anterior, mesmo se ela tiver sido obtida por usinagem. Então, você não pode mudar a superfície desse corpo. Essa tabela aqui, ó, explica melhor como esses símbolos são usados, dá uma ideia melhor. Tá? Lembra que a gente viu que aquele é o símbolo mais simples e que tinha que se agregar outra informação? Aqui, por exemplo, ó, tem a informação da rugosidade da superfície. Ó, tá? Quando a gente usa esse símbolo aqui, a remoção do material é facultativa. Agora, quando a gente usa esse símbolozinho aqui, ó, é necessária, já é exigida. Eu vou ter que usinar o material, remover material até chegar nessa rugosidade que está especificada. Aí, se você observar, está sendo usado tanto quanto a rugosidade média, o valor, quanto a classificação que a gente viu agora há pouco. Tá? E quando esse símbolo aparece, como a gente viu agora há pouco aqui, ó, não pode haver remoção de material. Então, a remoção de material não é permitida. São as 3 possibilidades de simbologia que nós temos associado à rugosidade, à superfície de materiais. E aparece muito em desenho técnico. Além desses outros casos, por exemplo, que indicam o processo de fabricação que foi usado, que vai levar a um acabamento superficial. Indica que, por exemplo, o comprimento de amostragem. Tá? Tem várias formas também de se aplicar essa simbologia. A mais usual é aparecer em desenhos técnicos, como a gente está vendo aqui nesse quadro. Certo? Então, pessoal, isso que é rugosidade avaliada por um rugosímetro, certo? Se por um acaso vocês esbarrarem com esse cara na indústria, você já sabe agora como que ele funciona, tem uma ideia do princípio que ele usa, ok? Essa aula, como eu falei anteriormente, eu não vou colocar uma lista de exercício agora, eu vou deixar para mais à frente a gente fazer uma avaliação juntando um outro tópico junto com esse daqui. Então, basicamente, o que eu queria que vocês conhecessem desse tópico era isso, certo? E na próxima aula, nós vamos a um outro instrumento de medição, ok? Abraço, se cuidem e até a próxima.